E aí galerinha, beleza? Aula 86 do canal. E a gente está começando as videoaulas com as derivadas trigonométricas, tá? Mas usando as relações fundamentais da trigonometria e as identidades trigonométricas. Então, até tem algumas derivadas aqui no canal, mas são derivadas mais simples, tá? De funções trigonométricas, de seno, cosseno, tangente e assim por diante. Então a gente vai começar calculando a derivada de tangente de x. Vocês vão ver que é mais simples, mas a gente vai ter que usar alguns artifícios algébricos aí, a gente vai ter que usar as identidades trigonométricas e também todas as relações fundamentais da trigonometria. Então, para quem estuda cálculo diferencial, esse é um dos piores assuntos, assim. Então, é simples, tá? Mas tem que estudar e tem que estar bem antenado aí em todas as regrinhas, beleza? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então aqui a gente tem y, né, que é igual a tangente de x. Então a gente vai calcular a derivada aqui da nossa função y, que é a tangente de x. As relações fundamentais, todas elas, vocês conseguem entendê-las no ciclo trigonométrico, tá? Então tem o plano cartesiano, tem aquela circunferência, ok, de raio unitário igual a 1. E com base nela, com base no seno, no cosseno e na tangente, vocês conseguem estabelecer várias relações lógicas ali, utilizando inclusive Pitágoras e tudo mais. Então é daí que vem as relações fundamentais da trigonometria e, consequentemente, as identidades trigonométricas, tá? Então, vamos lá. Quando a gente tem a tangente de x, uma relação fundamental, que é uma das mais conhecidas e mais famosinhas que vocês vão usar bastante, é que tangente de x é a mesma coisa. Tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Certo? Essa relaçãozinha aqui, ó, vocês conseguem enxergar no ciclo trigonométrico, ok? Então, se eu calculo a derivada de tangente de x, eu vou estar calculando o quê? Eu vou estar calculando a derivada de seno de x sobre cosseno de x. Então, é bem simples, né? Dessa função aqui, utilizando a nossa relação fundamental, né? Utilizando as relações fundamentais, a gente conseguiu chegar na nossa derivada de seno de x sobre cosseno de x, ok? Então agora a gente tem aqui uma fração, né? A gente tem o seno sobre o cosseno, ok? Seno sobre cosseno, numerador e denominador. E toda vez que a gente tem uma fração assim, que regra que eu utilizo para calcular a derivada? Eu utilizo a regra do quociente que está aqui, ó. F de x que multiplica a derivada, né, de f de x que multiplica g de x menos f de x que multiplica a derivada de g de x, tudo isso dividindo g de x ao quadrado. Então, agora ficou tudo simples, né? Essa regra vocês estão bem acostumados. O que eu vou fazer? O seno de x eu vou chamar de f de x, certo? E o cosseno de x eu vou chamar de g de x. Ok? A gente desenvolve todo esse raciocínio aqui e daí a gente finaliza aplicando mais uma das relações fundamentais da trigonometria, tá? Então por isso que não é tão simples assim a derivada de tangente de x, ok? Então bora lá. Bom pessoal, agora a gente só aplica, tá, a nossa regra do quociente aqui com base no nosso seno de x sobre cosseno de x, ok? Então vamos lá. Primeiro, vou começar com o quê? Com o f de x, certo? Ó, eu tenho o f e eu tenho essa vírgulazinha em cima que diz que eu tenho que derivar o f, né? Eu tenho que derivar a parte da minha função que corresponde ao f de x, ou seja, f de x é o seno de x. Qual que é a derivada de seno de x? A derivada de seno é cosseno, ok? Derivada de seno de x é cosseno de x. Aqui vai dar para a gente fazer da maneira direta, tá? O que acontece? O f', né, que é a derivada da função f de x, multiplica g de x. A nossa g de x é cosseno de x, certo? Muito simples, né? Sinal negativo. Agora a gente tem só f de x, sem derivada. Qual que é a nossa função f de x? Seno de x. Ok? Que vai multiplicar o quê? A derivada da nossa função g de x. Então, o nosso g de x é cosseno de x, certo? Eu vou derivar ele. Qual que é a derivada de cosseno de x? É menos seno de x. Ok? Então, onde que eu tenho essa derivada de seno e de cosseno? Tem tudo na tabela das derivadas e também é bem simples, né? Para quem já está nessa etapa do cálculo diferencial. Barrinha lá, meio tortinha, não tem problema. G ao quadrado, então a minha função g de x ao quadrado, ou seja, cosseno de x vai estar elevado ao quadrado, ok?
Aqui super simples, né, galera? Agora a gente só continua o nosso raciocínio aqui, ó. Cosseno de x que multiplica cosseno de x. Eu vou ter cosseno ao quadrado de x. Então as pessoas, muita gente confunde, né? Cosseno de x que multiplica cosseno de x é cosseno de x ao quadrado. Na verdade, não. O cosseno é com relação à variável x, certo? Então, se eu tenho um cosseno que multiplica outro, eu teria um cosseno ao quadrado, certo? Cosseno ao quadrado de x menos. Menos que multiplica menos, ok? Menos vezes menos vai dar mais, né? Então, eu já corrijo aqui e coloco o sinal positivo. Seno de x que multiplica seno de x, mesma coisa. Eu vou ter seno ao quadrado de x, ok? Acredito que para vocês, bom, para quem é leigo, vocês já notam que tá similar, né? Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Então, nisso daqui a gente vai poder fazer uma substituição daqui a pouco, ok? E aqui embaixo a mesma coisa, ó. Cosseno de x ao quadrado é cosseno de x que multiplica cosseno de x, igual tá aqui, né? Eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com cosseno ao quadrado de x, beleza? Agora, chegando nessa etapa aqui, galera, tem que ter uma interpretação da parte de vocês, tá? Eu tenho cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Nas relações fundamentais, vocês vão ter a seguinte relação. Vocês vão ter lá que o cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x, não está nessa ordem, tá? O seno geralmente está primeiro, mas não tem problema. Ele vai ser igual a 1. Isso aqui vem justamente do Teorema de Pitágoras, tá? Então vocês já devem ter uma noção do que eu estou falando. Essa é uma relação fundamental, vocês vão usar muito ela, tá? Então o cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x é igual a 1. Então tudo que está no meu numerador aqui, ó, eu vou poder substituir por 1, ok? Então no final eu vou ficar com 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Agora nessa parte aqui, né, ó, resolvi, acabou. Nessa parte, eu vou poder substituir esse 1 sobre cosseno ao quadrado de x por uma outra função trigonométrica que eu encontro ali no ciclo, ok? Bom, pessoal, agora para finalizar, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, eu substituí por 1, tá? Pela minha relação fundamental que eu encontro no ciclo trigonométrico, ok? Então, também tem uma listinha com essas propriedades, com todas essas relações fundamentais para vocês estudarem, tá? Substituí por 1 e eu fiquei com o cosseno ao quadrado de x embaixo. Se a gente for lá nessas regrinhas, vai ter uma outra regrinha que diz assim, ó, que a secante de x ela é igual a 1 sobre cosseno de x, certo? E se a gente olhar aqui para a nossa função, né, 1 sobre cosseno ao quadrado de x, ok? Então é a mesma coisa, né? 1 sobre cosseno de x e 1 sobre cosseno de x. A única coisa que vai mudar é que eu tenho o expoente 2 aqui. Então, fazendo essa substituição, se eu tivesse 1 sobre cosseno de x, eu teria simplesmente que substituir por secante de x, ok? Como o cosseno está ao quadrado, a minha secante de x também vai ao quadrado. Então, 1 sobre cosseno ao quadrado de x é a mesma coisa que secante ao quadrado de x. E essa aqui é a derivada, né, da nossa função seno sobre cosseno de x, que era a nossa função tangente de x, ok? Secante ao quadrado de x. Então, a gente utilizou a regra do quociente, que é uma propriedade das derivadas, tá? A gente utilizou a primeira relação fundamental de seno sobre cosseno, que é a mesma coisa que tangente de x. Utilizamos também cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, que é igual a 1, ok? E por último, a gente utilizou essa daqui da secante de x, que é igual a 1 sobre cosseno de x. Então, a gente utilizou aqui 1, 2, 3 relações fundamentais e uma das propriedades das derivadas que vocês estão bem acostumados, né? Que é a regra do quociente, é bem tranquilo. Então, estudem bem essa parte das relações fundamentais, porque a gente tem que fazer muita manipulação algébrica, né? A gente tem que fazer muita substituição para chegar aqui no resultado final bem bonitinho, né? Para ter o resultado aqui da maneira que os professores querem, ok? Então, tem as tabelinhas para vocês estudarem. É tudo bem tranquilo, ok? Beleza, galera? Fechou então. Até a próxima. Valeu!